Boa tarde, vamos começar agora mais um estudo sobre o Livro dos Espíritos, iniciando com a lição número 1. Nós vamos iniciar com a leitura da lição. Primeira pergunta: o que é Deus? Allan Kardec faz essa pergunta e os Espíritos respondem da seguinte maneira: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Inteligência suprema podemos entender como a inteligência maior de tudo aquilo que nós estamos bebendo, de tudo aquilo que nós estamos comungando, de todos os conhecimentos que estamos adquirindo, vem de Deus. Nós, dentro da doutrina espírita, temos a certeza que só haverá desenvolvimento e crescimento caso haja estudo. E esse estudo é para tentar compreender da melhor maneira possível o que é Deus. Então, portanto, Deus é a inteligência suprema. E causa primária de todas as coisas significa dizer que tudo aquilo que foi criado, tudo que nós temos no nosso planeta hoje, todas as situações que nós vivemos, entre outros planetas, entre outros mundos, em todos os sistemas solares, tudo isso a causa primária é Deus, E Deus nos dá livre-arbítrio, para que a gente consiga aí sobreviver e viver da melhor maneira possível dentro daquilo que a gente acha mais conveniente. E o que a gente acha mais conveniente também está muito relacionado com o que nós sabemos, Por isso que nós devemos a cada dia buscar ainda mais a inteligência suprema, que é Deus. E a causa primária é para responder perguntas, indagações básicas, Por exemplo, o que é o universo? Como que o universo ele se desenvolve? Quem criou o universo? Qual é a origem dessa matéria? A origem de tudo isso é Deus. Deus é a causa primária. Dentro do espiritismo e dentro da ciência no geral, há a lei da ação e reação, da causa-efeito, Todo efeito tem uma causa. Se você ver, se você observa um animal, aquele animal ele é o efeito de uma causa. O nosso planeta, ele existe, ele é material. Então, ele é o efeito de uma causa. A causa para todas essas ocorrências da vida, dos planetas, tudo isso, a causa primária é Deus. Deus é a causa primária de tudo. Aquela pergunta: quem criou o universo? Quem criou o planeta? Como surgiu a vida? Tudo isso tem como causa primária Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, Por isso que a definição de Deus, apesar de ser uma definição incompleta, nós veremos a seguir nas próximas indagações de Allan Kardec, que o nosso entendimento para a totalidade do que significa Deus ainda é muito pequena, porque nós não temos capacidade de compreender a totalidade de Deus, por sermos espíritos extremamente pequenos, falíveis, cheios de defeitos. É uma definição ainda complexa, Entender que Deus é a causa primária de todas as coisas e Ele é a inteligência suprema. A segunda pergunta: o que se deve entender por infinito? O que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo o que é desconhecido é infinito. De novo, o que não tem começo nem fim, o desconhecido. Tudo aquilo que é desconhecido é infinito. Essa pergunta vai ser melhor elucidada com a terceira pergunta. Pode-se dizer que Deus é infinito? Ou seja, pode-se dizer que Deus é infinito? Aí os espíritos respondem assim: definição incompleta, pobreza da linguagem humana, insuficiente para definir o que está acima da linguagem dos homens, É o que acontece conosco. Nós não temos a capacidade ainda de entender o que é Deus e muito menos temos uma linguagem que propicia esse entendimento.
O próprio Allan Kardec faz uma nota, faz uma explicação sobre essa resposta. Ele diz assim: Deus é o infinito em suas perfeições, mas o infinito é uma abstração. Dizer que Deus é um infinito é tomar o atributo de uma coisa pela coisa mesma. É definir uma coisa que não está conhecida por outra que não está mais do que a primeira. Ou seja, falar que Deus é um infinito é trazer algo que a gente não conhece, que é o próprio infinito, para descrever algo que a gente também não conhece na totalidade, que é Deus. Por isso que é imperfeito dizer que Deus é um infinito, né? Como o próprio Espírito diz, definição incompleta. Ele é infinito porque nós o desconhecemos ainda, mas um dia, dentro do nosso destino, seja quantas forem necessárias as encarnações, um dia nós vamos conhecer a Deus, nós vamos evoluir, vamos nos tornar, nós teremos a capacidade, na verdade, né, me desculpem, a capacidade de ter uma melhor compreensão do que é Deus. E quem sabe um dia podemos habitar um reino perfeito, um planeta perfeito, né? E quem sabe um dia consigamos compreender ainda melhor o que é Deus. Obrigado.